We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to Zion, hallelujah, the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Get your handkerchief out. Saudamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E quem cumprimenta todos vocês é o pastor José Aparecido da Silva. E nós convidamos então a todos para orarem juntamente conosco, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção em favor de todos. Orem comigo. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nós nos encontramos em Tua bendita presença. Agradecemos por mais este dia de vida que o Senhor tem nos concedido e pedimos a bênção do Senhor em favor de todos os nossos amados e preciosos irmãos e irmãs. Pai de misericórdia, pedimos o perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas, e também pedimos a inspiração divina para mais este trabalho, ó Pai. E, meu Deus, eu peço a cura divina em favor dos enfermos, dos doentes, dos aflitos, os oprimidos, que todos
sejam abençoados, sejam ajudados pelo Senhor, que a misericórdia do Senhor se estenda sobre cada um dos teus filhos que são necessitados, ó Pai. E nós pedimos todas estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo e para a tua bendita glória, meu Pai. Amém, amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, a escritura que vamos ler nesta programação está em São Lucas, capítulo 23, e nós leremos a partir do versículo 32. E enquanto os irmãos procuram, então, nós vamos trazer as nossas notificações. Este programa é publicado de segunda a sexta-feira, aqui pelo nosso canal no YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo. Também ele é reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. São 3 grupos e, portanto, qualquer irmão, qualquer irmã que desejar também fazer parte de um dos grupos, é só entrar em contato conosco. Nosso número está aí na descrição do vídeo. E não esqueça também, você, quando estiver assistindo, de clicar no símbolo de joia ali no gostei. Nós pedimos para você se inscrever no canal. Fazendo assim, você estará nos ajudando a impulsionar cada vez mais os nossos vídeos, porque a própria plataforma do YouTube entende que está havendo aceitação. E aí então a própria plataforma impulsiona cada vez mais. E assim, dito todas estas coisas, nós vamos aqui então para a nossa leitura bíblica, conforme nós já anunciamos. São Lucas capítulo 23 e versículo 32. Vamos à leitura então. E também conduziram outros 2 que eram malfeitores para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque sabemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém.
Vamos parar aqui no versículo 43. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa sagrada leitura. E agora nós vamos ter um louvor. Vamos ouvir uma canção para o nosso enlevo espiritual e também para a glória de Deus, nosso Pai. O nome da canção que vamos ouvir tem por título Nas Ruas de Jerusalém. E quem canta esse belo louvor, essa belíssima canção, é a dupla José e Dulce. Então nós vamos ouvir esse belo hino e assim que terminarmos, voltaremos para darmos continuidade ao estudo da Palavra do Senhor, mais precisamente ao estudo da mensagem que está em apreço, um paradoxo. Vamos ouvir então o louvor. Ouçamos e meditemos. Chorai por vós mesmos. Cristo de Deus enviado, o Messias prometido, desceu da sua glória para salvar os perdidos, nos unindo com Deus, na cruz rasgou-se o véu, pelo seu sangue vertido, vamos morar no céu. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor Deus, nosso Pai, aceite essa adoração em seu louvor. E agora nós vamos dar continuidade em nossa leitura a partir do parágrafo 135 da mensagem Um Paradoxo. Então, aqui no 135, começa assim. Ele disse: mas se conheceras com quem falas, observem este paradoxo, prestes a acontecer. Não percam isto. Disse: como podes dizer isto?
Eu sou mulher de Samaria e tu és judeu. Não nos comunicamos. Ele disse: mas se conheceras com quem falas, ou quem está falando contigo, tu me pedirias de beber. E ele continuou até descobrir onde estava o seu problema. E disse: vai buscar o teu marido e vem cá. Então, olhemos isto. Ele começou a conversar com ela um pouco, isto é, com a mulher samaritana, até que ele detectou pelo espírito de profecia que estava nele, onde estava o problema daquela mulher. Certamente ela carregasse consigo um peso na sua alma, um complexo por causa dos seus erros, por causa da sua maneira de viver. Então ele foi conversando com ela um pouco até que o espírito de profeta lhe mostrou qual era o problema daquela mulher. Então ele foi exatamente ali, naquela situação. E ele disse para ela: vai buscar o teu marido e vem cá. Porque ela havia questionado que não era possível, sendo ele judeu e ela samaritana, eles terem esse diálogo. Então ele disse para ela: vai buscar o teu marido e vem cá. E ela disse: não tenho marido. Aí estava a questão da dificuldade da vida daquela mulher. Ele disse: é verdade, tu não tens marido, porque tiveste 5, e aquele com quem vives agora não é teu marido. Portanto, disseste a verdade. Ela disse: Senhor, vejo que és profeta. Eles não tinham visto um por centenas de anos, isto é, eles não tinham convivido. Aquela geração daquela mulher ali não havia convivido com nenhum profeta, porque mesmo antes dela ter nascido, já não tinha mais profetas na terra, desde Malaquias, portanto. Então, ela ficou admirada, ela se admirou e disse: eu vejo que o senhor é um profeta, porque o senhor está sabendo dos meus segredos, da minha vida particular, da minha vida pregressa. Olhemos isto então. Se sabemos que o Messias vem, e quando vier, nos anunciará estas coisas. Ele disse: eu o sou. Amém. Então, ele se revelou a ela: eu sou esse Messias que vocês estão esperando. Eu o sou. Que coisa tremenda e maravilhosa. Foi um paradoxo vindicado e constatou-se ser a verdade do Evangelho. Um Evangelho que tinha prometido isso, e aqui aconteceu e vindicou o que era. Agora, deixe-me mostrar-lhes um grande e nobre paradoxo aqui, só num minuto. Em João capítulo 14, versículo 12, Jesus disse, prometeu que o crente que cresce nele faria as mesmas obras. Está certo? Deus, o qual faz uma lei ou uma promessa, tem de cumprir essa promessa para ser Deus. Ele a cumpre. Ao pensar que o Deus... Ora, isso em si é um paradoxo, que Deus, o qual faz uma promessa e não pode quebrar essa promessa, das coisas que ele fez ao seu povo para prosseguir ao longo da era,
até ele retornar. Então, aqui está entre aspas. E qual foi a promessa então que ele fez para os nossos tempos, para os nossos dias? Então aqui está entre aspas, abre aspas: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, todo mundo. Observemos isto, todo mundo, toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Aí está a promessa. Ele tem de cumprir essa palavra. E porque ele disse isso, saiu da sua boca. Tem que se cumprir. Toda escritura tem de se cumprir, de modo que é um paradoxo de ouvir Jesus, o Filho de Deus, fazer uma declaração como essa: também fareis as obras que eu faço. Agora, a Bíblia disse em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Isso é um paradoxo porque tem de ser feito. Isso aqui é bastante importante. Pelo menos eu penso que para mim o seja. Muito importante. Mas eu penso que não é só para mim também. Qualquer pessoa que creia em Deus, qualquer pessoa que tenha uma Bíblia e creia na Bíblia, sabe que isso é verdade, a menos que se leia a Bíblia simplesmente por ser um religioso ou por estar lendo um livro qualquer. Mas se cremos na Bíblia Sagrada como sendo a palavra de Deus, então nós aceitamos isso dentro do nosso âmago, da nossa alma, que isso é a verdade e isso tem que ser cumprido de todas as formas, porque Deus não pode falhar. Conforme disse o profeta aqui agora há pouco, que se ele faz uma promessa, ele a cumpre, ele não deixa de cumprir. E ele disse isto: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará ainda maiores do que esta. Meus queridos e minhas queridas irmãs, pensemos nisto. Se somos cristãos, se você é um pregador do Evangelho, uma pessoa que trabalha para o engrandecimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, então você crê nisso, sua alma aceita isso e não tem dúvida nenhuma daquilo que está escrito, daquilo que foi dito pelos lábios sagrados do Senhor Jesus Cristo. O céu e a terra passarão, mas nenhuma palavra que eu já disse jamais falhará. Fecha aspas. Ele disse: tem de ser assim. Agora, amigos, creio que ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu também creio. Você crê também que ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente? Porque está escrito na sua Bíblia, na tua Bíblia aí, e na minha também, está escrito isso. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Creio que ele é igualmente poderoso esta tarde para causar neste edifício um paradoxo, porque ele prometeu que aconteceria. E quantas coisas mais ele prometeu? Quantas coisas mais estão sendo direcionadas na Bíblia?
exatamente a esta era em que estamos vivendo. O Efésios, novamente, das eras da igreja. Temos 7 eras da igreja e nos foi prometido que na era da igreja de Laodiceia haveria outro Efésio. Isto mesmo. E estamos aqui, creio de todo o coração, que foi Jesus Cristo que fez a promessa. Como disse em minha última mensagem, lá de pé, encostado naquela parede, quando estive aqui há algumas semanas. Toda vez que você move o dedo, isso vai dando voltas e voltas em torno do mundo, nunca cessará. Cada movimento que você faz, você verá no julgamento. A televisão prova que está aqui, a 4ª dimensão. Isso aqui, ele fala às vezes assim, parece que entre linhas, mas são assuntos importantíssimos. Quer dizer, se você mover o seu dedo em volta assim 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, isso fica gravado na eternidade. Agora pensemos se nós abrimos a nossa boca e falamos determinadas palavras. Isso vai ficar gravado por toda a eternidade. Isso é um paradoxo, é claro, mas fica gravado em toda a eternidade. Aí ele disse aqui, a última palavra que nós lemos é que isso está provado pela própria televisão. A televisão traz para nós, a televisão que eu quero dizer não é o aparelho televisor, mas o sistema que conduz aquela imagem. Ele prova para nós que existe algo muito mais tremendo, que é a 4ª dimensão, que transporta as imagens de um lugar para outro. Não é nada que traz a imagem, é a própria eternidade que está girando no espaço. Isso é bastante maravilhoso e profundo. As pessoas deveriam acreditar nessas coisas. Então, a televisão não cria a imagem. A televisão apenas canaliza aquela onda para dentro de um tubo e você vê a imagem. Olha o que a própria ciência conseguiu descobrir. Olha o que os grandes criadores, grandes cientistas fizeram. Conseguiram fazer um aparelho que conseguisse transportar a imagem de um lugar para outro. E isso não tem muita diferença de distância, não. Pode ser mais perto ou mais longe. Eu quero contar um pequeno testemunho aqui. Há mais ou menos uns 20 anos, talvez, um irmão falando comigo, ele disse assim para mim, porque, abre parênteses aqui, porque você se lembra que o smartphone, nossos celulares, não faz tanto tempo que começou a funcionar, não faz muito tempo que apareceu para o nosso uso, não é? Então, antes eram aqueles telefones mais simples que só transportava a voz, o áudio. Mas depois, então voltando agora, fecho parêntese, voltando no testemunho que eu disse. Um certo irmão, há uns 20, 25 anos atrás, ele me disse assim: pastor, você sabia que daqui a um tempo vai ter um aparelho telefônico que você vai falar nele e a outra pessoa do outro lado, não importa a distância em que ele esteja, você vai poder ver aquela pessoa falando com você?
E olha isto, há uns 25 anos atrás, eu não acreditei naquilo. Sinceramente, olha como eu estava ainda atrasado, não é mesmo? Eu não acreditei naquilo. Falei, mas não é possível que isso aconteça. Eu falando aqui no meu telefone, vendo a outra pessoa lá onde ele estiver e ele me vendo também, falando no telefone. Agora, alguém pode estar rindo da minha ingenuidade, da minha falta de conhecimento naquele tempo, não é? Mas você também deveria ter pensado a mesma coisa. Como é que isso vai poder acontecer? Não é certo? E hoje qualquer criança tem isso em suas mãos. Você está vendo o paradoxo? Porque isso tudo, essas ondas magnéticas, elas fazem parte da eternidade, desse vácuo sem fim que se chama eternidade. São coisas maravilhosíssimas, tremendas, para que nós possamos parar e meditar e observar o que é que o nosso profeta está nos ensinando. Ele estaria nos ensinando algum absurdo? Absolutamente não. Ele está falando simplesmente a realidade. Aleluia. Então, voltando aqui, a televisão transporta a imagem, transporta a cor da sua roupa, não é? Os movimentos dos seus lábios, das suas mãos e tudo mais. Todo objeto em movimento que está ocorrendo no mundo está passando por aqui mesmo. Então eu estou aqui no meu estúdio gravando, você pode estar aí agora ouvindo na sua sala ou no seu trabalho ou na sua cozinha, aonde quer que seja, e isso está passando aí agora para você. Se você está com o seu smartphone vendo essa mensagem, vendo esta pregação, você não está me vendo a imagem ou a imagem minha, porque ela não está colocada para ser canalizada a imagem. Está colocado, está preparado apenas para transmitir a voz, o áudio. Mas se quisermos, temos em nossas mãos os meios para transportarmos também a nossa imagem. E os movimentos labiais que fazemos, os nossos movimentos com as nossas mãos e assim por diante. Isso é um paradoxo? Em algum certo tempo chegou a ser um paradoxo. Hoje está tão comum que ninguém acha mais que isso seria impossível. Não é mesmo? Então continuemos. Agora, fazendo uma gravação, algum dia sua gravação será encerrada. Bom, agora ele está se voltando para o aspecto espiritual. Assim como o próprio celular, a televisão transporta a nossa imagem e a nossa voz, a própria eternidade também está fazendo uma gravação das nossas atitudes, dos nossos feitos, das nossas palavras, e depois, um dia desses, a gravação vai se encerrar. Isto é, quando nós sairmos desta dimensão, dermos o nosso último suspiro, e iremos para o outro lado, e lá nós vamos encontrar a nossa gravação feita por Deus, através da eternidade, através da quarta dimensão. Continuando aqui um pouquinho só mais para nós já terminarmos a leitura aqui. Essa gravação será encerrada e você responderá conforme essa gravação. Isso mesmo. Então, quando chegarmos lá, não somente você, eu também, todos nós, quando chegarmos na presença do grande juiz,
do Todo-Poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra, dono de todas as coisas, então nós teremos que nos apresentar perante Ele e ouvir a nossa própria voz na gravação e ver a nossa própria imagem. Não terá como você dizer, mas Senhor, eu não falei isso. Então vamos ouvir a sua voz, vamos ouvir a gravação. Senhor, eu não fui em determinado lugar, então vamos ver a tua imagem, se você foi ou não foi. Isso é terrível. E eu estou parando por aqui, neste parágrafo 144, porque o nosso tempo já se esgotou. E agora nós vamos ter mais uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção, continuando a pedir todo o tempo, porque a Bíblia disse: pedi, pedi e dá-se-vos-á. E também agradecendo pelo que já temos recebido. Oremos então juntos para o encerramento. Gracioso e bondoso Deus, agradecemos ao Senhor por esta vez mais o Senhor nos dar a oportunidade, nos dar a voz para falar, nos dar o fôlego de vida, nos dar também as condições materiais, Senhor, para fazermos, para criarmos esta gravação. Ó Deus, que é um tipo da grande gravação celestial, eterna, que está sendo feita também agora mesmo. Pai de misericórdia, coloco nas mãos do Senhor a vida dos teus filhos, peço compaixão do Senhor em favor de cada um, que o Senhor cure o doente, liberte meus irmãos, minhas irmãs que estão enfermos, enfermas, oprimidos, oprimidas, os lares, as famílias, no santo e bendito nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos tudo isto e nós te agradecemos, Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém, amém, graças a Deus. Muito bem, meus amados, chegamos ao final do nosso programa. Fiquem então todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E se Ele permitir, nós estaremos juntos em nosso próximo programa. Amém, amém.